dia, boa tarde, boa noite, gente amiga, que está conosco aqui no canal Arte Agora, no programa Uma Hora de Poesia. Antes de mais nada, quero convidá-los a subscrever o nosso canal para que nós possamos aumentar a nossa audiência, né? E assim, levar a arte pernambucana brasileira para o mundo todo. E compartilhem esse programa, né? No nosso convidado que vem logo em seguida, porque a gente quer trazer mais e mais pessoas a conhecer os autores contemporâneos do Brasil, né? Nós estamos realizando uma série de programas com autores, escritores e escritoras que estarão presentes na 14ª Bienal Internacional do Livro em Pernambuco, que foram inscritos e foram aprovados, né, tiveram seus nomes colocados para o espaço da plataforma de lançamento, cujo o amigo aqui é quem coordena essa programação, né? Eu coordeno, mas tem toda uma equipe por trás, né? A partir do Rogério Robalinho, que é o nosso camisa 10, a Guilherme Robalinho, nosso produtor executivo, e todo o pessoal de logística, marketing, e todos então. Bom, nesse é o nosso terceiro programa da série, e eu queria convidar para estar conosco o Juliano Ferro, que Juliano Ferro nasceu em Caruaru, Pernambuco, né? A capital do forró, e passou sua infância e adolescência em São Bento do Una, no mesmo estado aqui, Pernambuco. Naquela época, já interessado em literatura e frequentador da Biblioteca Municipal na Praça da Matriz, onde conheceu grandes nomes da literatura brasileira e estrangeira. Escreveu seu primeiro livro, vejam só, por volta dos 10 anos de idade, que seria publicado alguns anos mais tarde, intitulado Serrote do Gado Bravo. Aos 19 anos, mudou-se para o Recife e fez graduação em Ciências Contábeis pela UFPE e mais tarde deu início ao curso de Direito na FCHPE, é servidor público de carreira da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco e pós-graduado em Gestão Pública. E nessa nossa 14ª Bienal estará lançando o romance Toque de Arrebol, pela editora Litteri. O lançamento de Juliano se dará no dia 6/10, às 19h30, no espaço da plataforma de lançamento. E para falar sobre Toque de Arrebol e sobre sua trajetória literária, que estamos convidando aqui o Juliano. Juliano, chega cá. Olá, boa noite. Boa noite, boa tarde e bom dia também, porque isso aqui vai espalhar, não? Vai espalhar, ainda vai ficar aí o dia inteiro, né? Para quem chegar depois. Esqueçam as séries e fiquem aqui com o nosso programa. É uma série também de vários autores. Juliano, tudo bem, querido? Boa noite, tudo bem, Rogério? Eu queria agradecer, primeiramente, pelo convite de estar aqui falando com você sobre um assunto que é tão caro, né, para a nossa cultura, para nós que gostamos de literatura, né? E aí, cumprimentar também as pessoas que estão chegando para assistir a live, né? E aí é uma honra ser entrevistado por você, que é um entusiasta da cultura, né? É um poeta, produtor cultural, já tem aí um currículo vasto, né? De participação de movimentos, você é coordenador do Centro Cultural Vital Corrêa de Araújo, fiz uma colinha aqui, que eu estava vendo que você fez tanta coisa já, criador do Movimento Cultural Invenção de Poesia, criador da Semana Alternativa Recifense de Arte Literária, Sarau, né? Produtor executivo da Flipo, curador da plataforma de lançamentos da Bienal Internacional do Livro em Pernambuco, editor das edições Moinho, foi diretor da UB, foi membro da comissão deliberativa do Fulcultura. Eu acho importante porque, né, eu estou falando com uma pessoa que gosta, que prioriza, que vê a devida importância da nossa cultura e atua, né, com ela, através dela, e
e é também um artista. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui falando com você e vamos embora. Vamos embora. Obrigado pela referência aí, né? A gente tem lutado muito pela literatura, né? Enfim, o canal Arte Agora é um desbravador também nessa situação aí, né? Temos mais de 16 programas culturais das diversas linguagens poéticas, artísticas, né? E, enfim, O canal são Arte Agora, né? Integra a plataforma da Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural que eu estava vendo e o achei bem cara interessante a proposta. acaba fez a fila aí. Tudo bem. Eu vou mandar mais 90 páginas do meu currículo. Boa, quero saber, fiquei curioso. Li até uns poemas seus e gostei. Ah, foi? Que bom. Sim, Infelizmente, meus livros são exportados. Mas eu tenho uns arquivos, eu mando para você. tá certo. Juliano, Vamos trocar figurinha. você recebeu de participar da 14ª Bienal Internacional do Livro em Pernambuco. Aliás, lembrando aqui que Juliano, ele vai lançar o seu livro Toque de Rebol no dia 6/10, que é o primeiro dia da Bienal, né? A Bienal de 6 a 15 de outubro, Sim, às 9h30, lá na plataforma de lançamento, que é o espaço mais democrático, do Sacarino do meu lado, da Bienal, porque ele reúne autores que têm editoras, autores alternativos, pessoal do GIC, é uma miscelânea lá, então a gente está muito feliz. E, e participar, é a 4ª Bienal que eu sou coordenador lá, né, desse espaço, né? Foi criado, e o pessoal da plataforma resolveu abrir um está em boas espaço mãos. gratuito, o autor não paga nada, também não ganha nada, né? Mas ganha um espaço lá, né? Apresentar-se, Mas ganha um né? espaço que é valioso, né, para a gente que está Eu acredito, escrevendo, está publicando, que, né, está no nosso espaço da literatura, dos livros, né, e dos mais diversos gêneros. É o nosso evento, digamos é assim. Então, isso aí já é um ganho já, né, por si só. a maior do Nordeste, uma das maiores do Brasil. Então é o ápice desse ano aqui, em Pernambuco, no Espaço Pernambuco, para o escritor. Eu estou recebendo gente do Piauí, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, Santa Catarina, enfim. E a plataforma, que tem os parceiros também, outros, né, que não fui eu que escrevi, também tem gente de fora que vai chegar, e gente também do Recife, do interior, né, que está participando. Isso é muito legal. Juliano, antes de entrar no tópico da Revolta, eu queria saber, você fez um livro, escreveu um livro aos 10 anos, né? Aos 10 anos. Serrote do Gado Bravo. Serrote do Gado Bravo. Inclusive, eu separei aqui o meu livrinho escrito aos 10 anos, mas eu tenho essa história conservada aqui graças à minha mãe, né? Então, assim, todo o reconhecimento a ela, o agradecimento, porque ela guardou o manuscrito por todos esses anos, né? Minha mãe, ela sempre teve esse hábito, sabe, de tentar conservar aquilo que ela achava legal, do que a gente produzia, de bilhetinho, e especialmente desse livro aqui, né? Que eu escrevi com 10 anos, porque eu já tinha interesse realmente em literatura, já procurava alguns autores e livros, já ouvia falar de pessoas, né, bem prestigiosas do meio literário, e isso me encantava. E aí eu me atraía, não só por ler, mas já por tentar escrever alguma coisa. E aí eu escrevi esse livro, né, ambientado no Serrote do Gado Bravo, que é um povoado lá do interior de Pernambuco, fica na cidade de São Bento do Una, que é a cidade onde eu me criei, né? Passei a boa parte da minha vida. Meu pai tinha um terreno, um sítio lá perto do Serrote. O Serrote em si é de fato um serrote, né? Um acidente geográfico, é, que pertenceu ao meu bisavô, e meu pai tinha terreno ali pelo lado e eu costumava ir na minha infância para lá, né? Então, assim, é uma obra fictícia, mas
muito ambientado no meu contexto, na minha forma de ver o mundo, enfim. E aí eu conservei a obra praticamente tal e qual, fiz só alguns ajustes da ortografia, né, porque eu escrevi há muitos anos, e um ou outro ajuste para facilitar a leitura, né, mas é o mesmo livro. Entretanto, esse livro aqui eu considero que ele tem um valor de sentimento mais, sabe, de uma realização. Foi o meu primeiro projeto nesse sentido, né, e não haveria razão para eu deixar de lado e não concluir, né? Então, assim, para mim tem um significado importante, valioso. Então, Afetivo, foi o né? primeiro, Tá bem afetivo, né? Mas bastante. aí, Juliano, passou o tempo, você enveredou pela academia, pela faculdade, né? Formou-se, conseguiu aquele concurso entrar na Procuradoria-Geral do Estado, Controladoria. Controladoria, Controladoria, e fez gestão pública, pós-graduação em gestão pública, né? Um trabalho técnico, né? Um trabalho. Como é que você continuou, ou sempre esteve lá, a literatura, para chegar a toque de rebote? É uma história um tanto quanto longa, viu? Mas eu vou tentar resumir, né? Assim, desde a minha infância, como eu falei, eu já ouvia muito falar em escritores, né? Meu avô, meu pai da minha mãe, Manuel Paulino, ele era um poeta anônimo. Nunca lançou uma obra, né? Mas ele era afeiçoado a escrever, fazer suas poesias, enfim, era um homem culto, um homem inteligente, né? Pelo lado da minha mãe, um pouco ou bem mais distante, tem a mãe de Graciliano, que ela era Ferro, Maria Amélia Ferro, né? Cujo sobrenome Graciliano não herdou, porque ele foi registrado com o sobrenome do pai dele, que foi Graciliano Ramos de Oliveira, né? Antigamente havia essa prática. Hoje, talvez, se ele fosse registrado, né, provavelmente teria um sobrenome da mãe, que não foi o caso na época. E aí, há uma distância, né? Quando o Graciliano Ramos faleceu, eu nem sonhava ainda em nascer. Mas aí, desde a minha infância, que eu já ouvia falar, né, de Graciliano Ramos, minha avó teve contato com a família dele, né, casou-se com o velho Grinalda, de uma irmã dele, né? Eu me criei vendo um relógio de parede de Graciliano Ramos. Então, assim, essas histórias, e sobretudo histórias do meu avô, que talvez tenha transferido também para os filhos essa importância de se prestigiar as pessoas, né, da literatura, das letras, eu acho que eu fui ouvindo, né? Tanto é que desde a minha infância eu já procurava livros. Eu procurava livro, procurava autor, eu achava interessante isso, sabe? Eu frequentava a biblioteca da Praça Matriz, lá em São Betuna, que é uma biblioteca que ainda hoje existe lá, muito interessante, assim, que eu tenho um maior estima e valor. E até eu fazia empréstimo, era no modelo ainda de eu pegava livro lá, literatura, anotava na caderneta meu nomezinho, levava para casa, lia e devolvia. E assim eu peguei vários livros lá, sabe? Mas e eu sempre gostei, ou de escrever, de ler, sempre estava escrevendo algum conto, alguma poesia. Porém, eu não trilhei primeiramente por esse caminho, né? Como hoje também eu não é meu ofício, eu não trabalho, hoje eu não vivo da literatura, até porque se fosse viver da literatura, o negócio é difícil, né? Não é tão fácil. E aí, Eu acho possível, mas tudo bem, vamos lá. A gente é, é doido. e então aí eu vou para Recife, né? E por incrível que pareça, eu faço o curso de Ciências Contábeis na Federal, que não tem nada a ver com a minha essência, com o meu espírito, sabe? Mas eu enxerguei no curso uma oportunidade de me engajar no mercado de trabalho, enfim, com outra estratégia, né? Depois de contábeis começo a fazer direito, né, na Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco, e aí vem também um pouco antes veio a controladoria, né? Quando eu já tinha nível superior, fiz o concurso da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco, né, para um cargo de carreira do órgão.
mas essa minha vontade da literatura sempre esteve presente, em maior ou menor medida, porque eu tinha sempre que estar me dividindo entre estudar para um concurso, estudar para uma faculdade, trabalhar, que eu, né, cumpro a minha jornada, cumpro as minhas metas, né, mas é uma coisa que está dentro da minha, uma paixão, que eu não lembro exatamente de quando começou. Eu acho que eu tenho mais ou menos essa história, né, da questão familiar, da influência, do ouvir falar, mas eu ouso dizer que meio que veio no pacote de, de nascença, talvez, não sei. DNA. Mas ele teria dado um pulo bem, eu acho que é mais de ouvir falar mesmo, sabe? Minha mãe, ela sempre falou muito sobre literatura, sobre livros. Minha mãe, em sua juventude, ela leu muito e incentivava, sempre elogiava, né, esse hábito, né? Como até hoje é um elogio, é uma busca, é um fomento bem valioso, né? Que serve para os pais que eventualmente estejam vendo a live, né? A entrevista, de fomentar isso na criança, porque a leitura, né? Em vários gêneros, ela ela desenvolve o ser humano, né? Ela é ela desperta, ela desenvolve, ela permite um processo de evolução intelectiva no ser humano impressionante, né? E aí eu falo da literatura porque a literatura é a minha paixão, né? É aquilo que me satisfaz em primeiro lugar. Ô, Juliano, qual é o nome de tua mãe? Ana Hilda Ferro, Ela está entre nós aqui. está assim, tá assim. Então, Espero dona que Ana, sim. aí, meus parabéns para a senhora. Que exemplo a senhora nos traz, né? E agora o seu filho testemunha para o mundo todo. Muito, muito agradecido por ter guardado os escritos, as colinhas, né? Incentivado, mostrado a história do antigo antepassado, né? Para o Juliano, porque isso representa o que o núcleo familiar deve fazer com os filhos que vão chegando. Conhecimento nos leva à liberdade. Parabéns, Ana Hilda. Inclusive o livro Toque de Arrebol, né? Eu dedico aos meus pais, que eu acho que é bem isso mesmo, sabe? Bem significativo. E aí você perguntou também desse, eu sou servidor de carreira da controladoria, eu até abri esse parêntese, sabe? Falar da importância desse órgão, que é um órgão de controle, né, do Estado de Pernambuco, embora existam os órgãos de controle, né, da União, né, dos outros estados, dos municípios. E é interessante que, apesar de ser um órgão técnico, eu consigo fazer um paralelo, ou nessa obra, ou em obras futuras, eu consigo perfeitamente fazer um paralelo entre a questão técnica. Porque, por exemplo, a missão da controladoria em si, ela promove uma melhoria de gestão pública, né, por meio de controle social, de transparência, de orientação ao gestor, de prevenção e combate à corrupção, sabe? Sempre focando a sociedade. Essa é a missão. E assim, a literatura em si, ela não aborda somente os aspectos da subjetividade, né? Que nos interessam enquanto indivíduos que querem se conhecer, que querem se comparar com outros indivíduos, mas a literatura ela também expõe as questões da sociedade, né? A literatura ela serve ao público, ela serve à coletividade. E aí eu falo assim, de uma boa literatura, né? Ela faz com que a gente reflita a partir daquilo que a gente visualiza ou vislumbra na sociedade e ela inspira. A literatura ela inspira, inclusive o gestor público, porque de tantas obras, por exemplo, uma obra feito Vidas Secas, Graciliano Ramos, uma obra feita O 15, Raquel de Queiroz, e tantas outras obras, elas trazem elas lidam com o real, né? Embora se crie uma história, né, de ficção, mas baseada numa observação
de uma realidade brasileira num determinado contexto, né? E essa leitura da sociedade, ela serve, né? Ela objetiva também fazer com que as pessoas que tenham que gerir as questões sociais da coletividade, né, propriamente dita, elas possam também entender a partir da literatura. A boa literatura, ela faz com que você consiga compreender a sociedade, as feridas, as questões da pobreza, né, de violência, de saúde, da cultura, a própria cultura. Então, assim, eu consigo fazer um paralelo também, sabe? Por enxergar a literatura como uma arte de tal importância que ela propicia o ser humano a enxergar a sociedade e, eventualmente, começar a refletir, pensar naqueles problemas da sociedade, né? E o leitor pode ser um gestor, um leitor pode ser uma pessoa que exerce controle social, né? Que opina, que vota. Então, ela entra em contato com a realidade através do livro, da literatura, e ela, eventualmente, se torna capaz de fazer pela coletividade, né? Não só pela... Porque a literatura, ela trata também do indivíduo em sua subjetividade, né? A gente se conhece, a gente consegue se ver no personagem, a gente consegue ver o personagem em nós, né? Ou então a gente consegue pensar que poderia estar no lugar do personagem. Então, é um processo de autoconhecimento e também de conhecimento do mundo, do nosso exterior, impressionante a literatura. E daí, assim, eu realmente dou esse enfoque, porque muita gente talvez até subestime a literatura por achar, eu já ouvi até, isso aqui é perda de tempo, mas a literatura boa, a literatura de qualidade, a literatura que não tem data de validade, ela permite, ela é uma ferramenta para que uma sociedade cresça em todos os seus aspectos. Pois é, e você tem tocou no assunto que, na verdade, e eu vou usar aí Graciliano, né? A obra de Graciliano, né? É um retrato da realidade social, né? E Sim, cultural daquele tempo que ele escreveu, né? E mais que é atemporal ao mesmo tempo. Passamos aí nas ruas do Recife e a gente vê retirante dentro da própria casa, né? Do espaço. Não precisa ir mais para o Sudeste. A gente encontra gente ali na calçada, um horror. E, ao mesmo tempo, eu concordo com Ezra Pound, que escreveu o célebre ABC da Literatura em 22, quando ele dizia: existe a má literatura e a boa literatura. Parece muito. Mas é isso mesmo. Né? A boa literatura é aquela que ela perpassa, mesmo sendo de um tempo, né? Mas você se vê, projeta, né? Essa coisa toda. Porque, mesmo, exatamente. eu não vou nem falar do Graciliano, que eu já vi que é influência sua, na sua literatura. Quem mais te influenciou? Assim, você, na Biblioteca Municipal da Professora Matriz, conheceu grandes nomes da literatura nacional e estrangeira. Quais, cite aí dois nacionais e dois estrangeiros que você, assim, qual pode citar mais? Fique à vontade, diga aí. Machado de Assis é o nome, o primeiro nome que me vem, né? É o nosso patrono, Machado de Assis, na sua, na sua segunda fase, sobretudo, é um autor, né, impecável e que ainda hoje a gente consegue descobrir coisas que talvez ninguém tenha descoberto. José Lindo Rego é um autor que eu prestigio também muito. Raquel de Queiroz, né, são autores que desde a minha estada lá, de quando eu morei em São Betúlio, eu já procurava, já conhecia Érico Veríssimo. Em termos de um autor estrangeiro, eu gosto de Proust,
por exemplo, Dostoiévski, né? A obra célebre também de Cervantes, Dom Quixote. E aí, se eu for falar, eu vou, mas são muitos. Os Sertões é uma obra que me impressiona bastante, de Euclides da Cunha. Então, a lista é grande, viu? E talvez eu não esteja fazendo uma ordem aí, mas certamente esses aí que eu falei tem uma, eu busquei, né? Em É, todo, porque eu acho complicado fazer uma ordem, isso é melhor, porque cada um, e é subjetivo, né? é, Se alimenta do é, autor que. exato. Em todo caso, eu acho que de um tudo, inclusive coisa que eu não gostei, que de repente me serviu para alguma coisa, sabe? Alguma obra que eu achei de baixa qualidade, mas que de repente ela me permite fazer um paralelo, me ter uma referência. O bom de você conhecer obras e obras é você conseguir fazer essa comparação, né? E ao mesmo tempo, como eu tenho já esse histórico desde a minha infância, né? Eu também busquei livros assim de start, né? De início, como, por exemplo, quando eu era criança, acho que um dos primeiros livros que eu li foi Meu Pé de Laranja Lima, né? Que para mim tem um valor, sobretudo sentimental, porque remete a uma fase em que eu era bem mais ingênuo, criança, e que li que gostei muito, entendeu? E eu entrava em contato também com livros da série Vagalumes, que são livros para criança, né? Eu, eu Então, lembro. então assim, eu acho que a gente tem que buscar ler. E é difícil a gente sugerir ou definir o que realmente seja bom, o que seja ruim, porque a leitura, em se falando de literatura, né, que é da nossa conversa, cada leitor, eu acho que ele tem uma experiência própria, né, com o livro. Eu acho que, inclusive, um bom autor, ele escreve aquela obra, ele produz, permitindo que o leitor, ao entrar em contato com a obra de arte, ele tenha uma experiência própria com ela. A minha experiência com a obra vai ser diferente da sua, né? E eu acho que um bom escritor, ele precisa, nesse sentido, respeitar, digamos assim, esse processo individual do leitor com a obra, entende? Mas, em todo caso, eu acho que toda leitura, se não quase toda, é muito bem-vinda, porque aí, através dela você passa por um processo em que você mesmo vai criando suas referências até o ponto que você consegue enxergar o que é melhor e que você próprio consegue atribuir maior ou menor valor em relação àquela obra. É todo um processo, né? É Todo um processo. um processo que você vai maturando e amadurecendo ao mesmo tempo, né? Isso. Sua crítica, né? Própria, né? Tanto estética quanto moral. O poeta Fernando Pessoa diz que não só esteticamente apreciam a forma podem jogar para fora de. Tem esse viés também, né? Sim. E o Fernando Pessoa bem sabia fazer isso. Juliano, agora vamos tratar mais especificamente toque de arrebol. Toque de arrebol. Estou com ele aqui. Tá, olha aí. Esse vai estar lá, e tem livro. Tá? Vai estar Então, lá. exatamente. Juliano vai lançar no dia 6 do 10, 6 de outubro, às 19h30, lá no espaço da plataforma de lançamento. Os leitores de Juliano e principalmente os não leitores ainda, que não conhecem, cheguem junto, ouçam uma explanação presencial, ao vivo do escritor, e tentará convencê-los aquele momento, porque é um momento mágico, né? Você vê o cara aí comprar seu livro e você trocar ideia, autografar. Cara, eu acho, quando eu lancei meu primeiro livro, foi um negócio de Deus, fiquei em transe, cara. Eu lancei meu primeiro livro lá no Centro Cultural dos Correios, e os caras tiveram que colocar cadeiras porque estava cheio, né? Coisa boa. Não é?
Eu acho que eu vi Além só. desse momento aí, lá da Bienal, Pernambuco, meus livros também vão estar disponíveis no stand da Palavra Encantada nos demais dias. Então, quem não conseguir chegar, não for, e der uma passeada lá pela Bienal, pode encontrar meus livros lá também. Os dois livros. Aí. Então, quem perder esse horário, né? É uma sexta-feira, sempre a Bienal começa na sexta-feira, terá todos os outros dias para talvez encontrar o autor. Ou pode dizer para lá, eu creio, né? Estou dando ao pessoal do stand, ó, quando é que o autor vai estar aqui? Vai para outros dias lá, né? Para autografar, né? É legal. Sim. É legal. Esse contato com o leitor. Mas aí, me diz uma coisa. Eu, por ofício, como curador, coordenador de programação, eu li todas as sinopses que o pessoal me escreve. Eu li tudo. Né? Alguns poucos não mandaram sinopse, porque eram trabalhos acadêmicos, que viraram livro, então, enfim. E eu li também, e eu sinopse. Aliás, foi um trabalho árduo para mim, porque a demanda cresceu muito, cara. Graças a Deus, hein? E o contexto aí, de cada 3, 4 livros, a gente não conseguia colocar 3, pelo menos, no espaço, porque não tinha mais horário, enfim. E aí, eu fiquei, é um trabalho pesado, que me deixa triste, alegre e triste ao mesmo tempo, assim, não disponibilizar para todos. Eu vi aqui na tua sinal que toque de rebote, a história de Cecília e Eugênio, mas eu vou deixar para o autor. Não dê um spoiler completo, não, viu? Pelo amor de Deus. Não, não dou, não. Mas, Pode. mas o que é esse encontro de Cecília e Eugênio? Como foi a construção? Você fica à vontade para dar um toque aí. Tá. Esse livro aqui, eu já tinha essa história. Eu meio que já tinha idealizado mais ou menos a estrutura do livro, né? Mas aí ele estava um pouco ainda encostado, esperando a hora certa de ir para o papel, de estruturar num romance, como ele está hoje, né? E um dia, conversando com a minha irmã, e aí eu comentei com ela, Janaína Ferro, sobre a história desse livro. E ela se interessou pela história, e ela, por que você não faz um romance? Né? E aquilo ali, que já vinha na minha cabeça, me motivou. Até que chegou o momento certo, em que eu decidi colocar para frente, né? E durante, principalmente, o período da pandemia, em que a gente esteve mais trancado, eu me debrucei sobre esse livro aqui e consegui finalizar, né? Ele traz a história de dois jovens, sobretudo, que se conhecem, né? Eugênio, ele tem uma origem russa, a mãe dele é uma brasileira, recifense, que vai se aventurar na Europa e lá conhece o seu futuro esposo, eles casam e vêm morar no Brasil. Eugênio nasce na Rússia, né? E vem morar no Brasil ainda criança. Enfim, eles se conhecem, né? Jovens, né? Já se conhecem. E é interessante porque ela é uma advogada por ofício, só que ela é literata. Ela ama literatura, ela ama escrever, ela é atenta à literatura. Eugênio, por seu turno, ele é administrador de empresas, trabalha numa filial de uma construtora do pai, né, que instalada no Brasil. Porém, ele ama música. Ele é também um artista. Ele tem essa veia da arte, né? E aí eles têm esse ponto em comum, essa atividade artística deles no dia a dia vem em segundo plano, mas está na essência. E aí quando eles se conhecem, se envolvem, eu estou dando só, não é o livro. Eles se apaixonam e aí conversando um dia com uma amiga deles, uma pessoa que eles conhecem, ela sugere que eles façam música, porque existiria um laço forte, né? Existiria uma aproximação entre a literatura, a poesia e a música, né? E aí eles resolvem fazer isso, né?
Ela vai escrevendo nos mais variados formatos, né? Conto, ou poesia, ou prosa poética, e ele transforma aqueles textos em música, né? E aí também eles pensam e eles acordam assim que eles vão tentar construir uma música a partir de uma verdade que eles imaginam comungar. Eles acham, de certa forma, ingenuamente ou de uma maneira lúdica, eles tentam empreender isso. Só que a partir do momento que eles envolvem esse sentimento artístico deles e tenta e começa a levantar questões a partir dessa obra, porque as músicas elas são baseadas não somente na questão subjetiva do ser humano, eles em si, como na percepção do meio. E aí eu trago a realidade que nos cerca, da nossa história, da nossa desigualdade, das feridas de uma cidade, né, grande, feito Recife, ou então da própria história do nosso Nordeste, né? E aí, quando eles começam a tocar esse projeto, eles começam a surgir questões em torno disso. E aí eu não posso falar mais porque é bem mais coisa que vem por aí. E talvez o próprio leitor descubra coisas que nem eu sei dentro desse romance. Ah, certamente, porque é interessante que o personagem, ou a personagem, né? Ele, de repente, é que ele que escreve para o autor apenas colocar. Ele toma uma proporção, daqui a pouco ele que está dando dica a você, como ele quer que seja que se desenrole. É assim, né? Meio. É. Tanto é que eu idealizei a história de uma forma, mas ela, quando você começa a deixar acontecer, ela vai meio que ganhando uma vida própria também, né? Eu Acho acho que é que tudo acontece uma muito. peça que chama de sete personagens à procura de um autor, tá? E os caras ficam, os personagens ficam procurando um autor que os convence numa obra lá. É interessante. Parabéns, Juliano. Essa sua obra é interessante, né? E eu vi que você é um cara que vai para o luto, vem para aqui, para o poeta que já falou, mas você é profundamente preocupado com o social, né? O Sim, social, as estranhezas desse mundo atual, do contemporâneo, imagino que deixam bastante angustiado, né? sim, sim. E a gente vive angustiado por natureza, né? Um É, tanto quanto acostumado ou não, trancado muitas vezes, preso, e a gente está sempre aflito com insegurança, com a questão da saúde, com a questão da desigualdade, né? E aí a gente também a gente se depara com pessoas que estão nas mais diversas posições sociais, pessoas que têm mais privilégios, pessoas que são bem mais limitadas, né? A gente tem de andar, né, dentro desse contexto, essa bolha com os seus mais diversos estereótipos. Então a gente entra em conflito também, né? Não só na percepção do mundo, como o que a gente acaba trazendo para nós mesmos, né? Ainda mais nessa época em que a gente parece que está em ebulição em todos os sentidos, inclusive no artístico, né? Então, mas assim, a literatura, né? E, em geral, essa percepção das necessidades de uma cidade grande ou do interiorzão, né? Que ainda tem tantos problemas que se repetem, elas precisam estar em pauta, né? Elas precisam vir sempre a discussão, seja através das políticas públicas, e aí eu coloco meu pé lá no órgão de controle que é uma, tem uma importância gigante nesse papel, né? E um pouco na arte, porque a arte também tem um papel que não dá para a gente medir, não é isso? É verdade, porque a arte, ela fica no meio que no limbo, para quem acredita em limbo, né?
porque a arte em si, ela é primordial para o conhecimento e para até um pouco equalizar essas angústias, né? Para você estar ali refletindo, levando a sua posição para o contemporâneo e para quem há de vir. Já que você também recebeu de quem esteve antes essa reflexão, né? Tudo passa por aí. Mas eu digo sempre que essas dicotomias aí trouxeram para a arte uma coisa muito intrigante, que é preciso um estudo mais aprofundado. Por quê? A arte, ela é primordial, mas diante de tanto caos, tanta falta de tudo, perspectiva do trabalhador, das crianças, da saúde, da segurança pública, drogas que ficam aí, corrupção, enfim, tudo isso. E quando você tentar organizar a sociedade, meu querido, a arte vai ficar no fim da fila como prioridade. Eu acho isso terrível, mas é uma realidade. Porque como é que você vai explicar ao povo, ao cidadão comum, que você prioriza a arte e não prioriza a saúde dele, ou a Aham. alimentação e dos filhos dele, a escola pública de qualidade, né? É angustiante isso, é muito angustiante. Eu tenho me debruçado e debatido muito sobre isso. Infelizmente, se você me pedisse assim, Rogério, a arte ou a assistência? Eu vou ter que dizer que é assistência. Uhum. Sim. Porque Algumas necessidades são prioritárias, né? São não os serviços assistência, essenciais, né? mas o que a Constituição brasileira nos entrega enquanto direitos primordiais, direitos humanos, direito Uhum. a estar sobrevivendo nessa Exato. nossa. Então, tem problemas que são inadiáveis, né? Orçamentos que devem ser priorizados, né? Então, assim, mas a arte, ela entra num papel importante porque ela fomenta também esse olhar, né? Da gestão, sobre a questão da saúde, sobre a questão da educação. Os artistas, eles conseguem, né? Se eles bem empenhados, se eles bem intencionados, né? Se bem coerentes, eles conseguem levantar, né, discussões interessantes, inclusive para que sejam implementadas políticas públicas do interesse de todos, que são prioritárias, né? Mas realmente eu concordo com você que é necessário haver esse equilíbrio, considerando essas questões, essas necessidades que são inadiáveis. Sim, com certeza. Eu sou Eu, profundo defensor da arte, da literatura, enfim, qualquer manifestação artística. Mas entendo que houve um acúmulo tão grande de necessidades. E eu louvo até o Estado de Pernambuco, que manteve nessa pandemia os seus editais de cultura, que manteve, por exemplo, a questão do audiovisual, mesmo o governo anterior, sem entrar em questão ideológica, tendo barrado qualquer provento que existia um repasse federal, e o edital de audiovisual perdeu 50% da verba, porque a União não participou mais desses editais, deve estar voltando agora a participar. sim. E manteve, levando, descentralizando, levando para todo o estado as 4 macro-regiões do Estado, que é louvável, né? Priorizando também a questão de gênero, né? De acesso, enfim. É um trabalho, eu passei lá de 2020 até fevereiro desse ano, né? Já tinha participado anteriormente, os anos anteriores. E a gente trabalhando online também, não teve a reunião presencial mais, que obviamente não tem como ter. E era um trabalho árduo, cara. Eu via. Sim. Mas passamos, né? Passamos com perdas grandes, perdas e danos, como diriam. Mas passamos, né? E estamos passando ainda. Existe ainda muito rescaldo ainda. Sim, Um com rescaldo. certeza. E a gente está aí tentando.
como bombeiro, apagar, né? Debelar aquela fumacinha aqui na sim. volta do. E temos que estar atento para que a gente não perceba que a coisa pode degringolar de vez de novo, né? Acredito nisso. Né? Juliano, voltando à questão aqui. Qual é a tua expectativa da tua participação na Bienal? Diga aí. Eu, antes de mais nada, estou muito feliz de estar participando, porque, como eu falei, é um evento do livro, né? Dos vários segmentos, e neles, né, está incluída a literatura, que é aquilo que eu amo, né? E eu estou feliz em poder participar dessa festa, né, de ver essa movimentação em torno do livro, porque eu sou realmente um defensor de que as pessoas, a sociedade leia mais, né? Estou feliz por estar levando o meu romance, que me deu um trabalho danado para finalizar. Essa capa, inclusive, aqui, a, 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 a imagem, a criação é do meu irmão, Lincoln Ferro, que desenha muito bem, o acabamento da editora Líteres, né? O prefácio foi escrito por Flávia Suassuna, Grande, grande sobrinha do professor. nosso mestre Ariano, que ela recentemente entrou na Academia Pernambucana de Letras, né? Verdade. E foi também um fruto, assim, saboroso desse livro, porque me trouxe... Eu conheci Flávia através desse romance, porque eu escrevi, um amigo nosso me apresentou a ela, chamado Isaac, né? E aí a gente teve essa conexão, ela aceitou fazer o prefácio, e foi a primeira pessoa a ler o meu livro, né? Disse ter gostado, me incentivou no campo da literatura. E é isso. E aí eu estou levando essa soma toda para a Bienal, né? Sei que vai ter bastante público lá, vai ter bastante gente para ver a feira. Eu estive recentemente na Bienal Rio 2023, onde eu lancei esse livro, no Rio de Janeiro, recentemente. A festa foi linda, foi imensa. E eu sei que a daqui de Pernambuco também vai ser uma festa grandiosa, inclusive porque a Bienal de Pernambuco é uma das maiores do Brasil, né? Também. Em linha reta, né? Porque. Não, eu acho que era a terceira ou quarta ali. O Nordeste é maior, com certeza. É a maior. É, Eu creio que é a terceira do Brasil. a Flávia, eu conheço Flávia Lando, da UBR, né? E também ela participa aqui do nosso canal, né? Sim, Primeira poeta, poeta, fantástica, tem super, poemas belíssimos, gosto verdade, muito. muito, muito agradável. Eu conheci também o Silvério Ariano, bastante papo, não sei. Poucas vezes, porque eu queria tomar o tempo dele. Mas, enfim. Juliano, qual foi a pergunta? Me diga aí, com sinceridade. Não tenha medo, não. Eu morro mais, morro muito. Enfim. Qual foi a pergunta que eu não fiz que você gostaria que tivesse sido feita para você? Diz aí. Hum, E responda, viu? não sei se é a que eu gostaria, mas talvez eu tenha imaginado que você me perguntasse sobre literatura contemporânea. Eu não sei se era vontade ou se era um receio de falar sobre isso. Não fale agora, meu filho. Levantou a bola. Mas eu não sei se era uma vontade ou se era um receio, mas eu estava imaginando que você poderia abordar nesse sentido, né? Em todo caso, me adiantando, assim, a literatura contemporânea, a gente consegue avaliar, ter uma certa, formar uma opinião, concepção sobre ela, embora a gente esteja inserida numa época e sempre é muito difícil a gente avaliar, mas é difícil você trazer obras boas, eu falar de uma forma geral, né? Eu acho que existem muitos autores, um tanto quanto ainda escondidos, porque existe aí meio que uma
é difícil você projetar um livro, um autor, num espaço onde há quase que uma guerra midiática das empresas. E também é um processo natural, né? O livro, ele também, ele pertence ao mercado. Ele é também um mercado. Mas eu acho que nós temos bons autores, escritores, grandes pensadores, grandes intelectuais que poderiam ter uma maior visibilidade quando a gente vê alguns outros que estão em evidência. Evidentemente, eu não vou citar nomes, né? Mas e que eventualmente eles não devessem ter toda essa, como é que eu posso dizer, todo esse prestígio, se a gente comparar com as grandes obras, com os grandes autores que a gente teve e que tem, porque eles são imortais, né? Existem obras aí que são imortais. Você pode ler daqui a 1000 anos. Eu arriscaria dizer que você se emocionaria, se comoveria, se irritaria da mesma forma e acharia igualmente que seria uma obra atual, né? Então, assim, eu vejo que a obra contemporânea, muito, uma grande parte dela, ela não tem observado essa perspectiva de que ela seja realmente imortal, de que ela vá para a posteridade. Então, fica difícil muitas vezes a gente conseguir discernir ou identificar quem está produzindo realmente com qualidade e quem não, né? Mas isso aí é uma situação instalada naturalmente, que faz parte também do momento, do contexto, e a gente segue observando, comparando, aprendendo. Eu digo sempre que nós vivemos um momento de coaching. É, E é midiático, né? E se lança conceitos até estoicos, sei lá, estoicismo, enfim. às vezes você vai E falar uma obra que tá todo mundo falando, e quando você pega que lê, é, 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 tudo bem. aquele livrinho que a gente odiava antigamente, chama de autoajuda, virou coaching, né? Agora é legal porque em termo inglês todo mundo é É moda, pop, viu? é pop. Tem um pouco dessa. Inclusive, no meu livro Toque de Arrebol, né, eu não falo sobre os movimentos, né? Assim, tem um movimento armorial que você deve conhecer, o movimento o Mangue Beats. Não é um livro sobre esses movimentos, mas ele meio que ele se aproxima, ele dialoga um pouquinho, porque você falar da cultura pernambucana, da música em Pernambuco, né? Da nossa cultura, né? Não tem como você não direto ou indiretamente fazer um paralelo nesses movimentos, né? E aí você falou desse pop, desse coach, né? Tem um pouco a ver com essa introdução de elementos, né, externos e que está sempre em construção. Pois é, eu tive o prazer de conhecer e conversar um pouco, não só com a Ariane, né? Que foi o grande do movimento armorial, com o professor Marcos Ascioli, que é um poeta, a geração 65, né? Desse, uma geração que era muito partilha no sentido de estético, né? Mas era um encontro, né? E a diversidade estava ali naquela época. E sou muito amigo também do professor Carlos Milton Antônio, grande poeta, que é o maior conhecedor da obra de Ariano, e que vem editando a obra de Ariano. Ariano é um mestre. Ariano é imortal. É um grande pensador, Exatamente. intelectual. Carlos Milton sempre dá um toque sobre estética, sobre essa questão. E E aí eu abro parabéns. esse parênteses que eu falei do movimento armorial e do Mangue Beats, sabe? Eu não estou fazendo também uma avaliação de excluir, sabe?
Eu acho que os dois movimentos têm sua importância, sabe? E Ah, sim, ainda sim. hoje eles dão resultados assim. Ainda bem, ainda que o movimento armorial ele tenha tido sua época, né? Depois ele freou, mas ele eu acho que essencialmente ele ainda repercute. E o Mangue Beat também, né? O Mangue Beat também tem sua importância. Perfeito. E Recife é próximo de criar, né? Pernambuco, tá? Que nem todo mundo. Esses movimentos, eu lembro o movimento Udi Grude, não é seu tempo não, nos anos 70, e tinha lá o Lula Povo, Cães Mortos, depois de uma rapaziada. A época dos escritores independentes, do movimento marginal, que eu tive a honra de participar da coletânea número 5 da Poesia Marginal. Enfim, quando em quando o Recife está na frente, Recife, Pernambuco, está na frente dessas ondas que vão repercutindo a literatura, a música, a arte, enfim. Pernambuco é um celeiro, né? Beleza. De Eu grandes conheci artistas, uma cultura linda, lindíssima, muito rica. Aqui a gente uma vez no sarau aqui no Recife, que ela disse que ela estava radicada no Rio de Janeiro. E ela veio passar férias, e nós fomos num sarau na casa da mãe de Siba, do compositor, poeta, né? Siba, de Mestre Ambrosio, depois ele foi para um Caíra Sol. E ela disse, ela ficou, estava lá Miró, Mamijotão, Lara, um pessoal do marginal, independente. Ela disse, ela parou depois aí, ela disse, olha, falando portunhol, né? O Brasil é uma literatura fantástica, mas o Rio de Janeiro é como se você estivesse surfando, né? A literatura surfa. Aqui vocês mergulham, não, né? É imersa, a imersão, a onda vem, vocês mergulham e saem bem, assim, mais fortemente. Essa analogia que ela fez para essa. essa cidade ela inspira. Recife é uma poesia, né? Esse Os poder. rios, o mar, apesar das nossas dificuldades de uma capital brasileira, né? Que sofre, mas Recife ela é uma cidade linda, uma cidade muito rica culturalmente. A É um cultura. povo muito aguerrido, Nordeste. Estou suspeito Mas, para falar. Juliano, nós estamos já encaminhando para o fim do nosso programa, né? Nossa live. Eu quero só lembrar que Juliano estará na plataforma de lançamento, com toque de arrebol, no dia 6 de outubro, às 19h30. Corra lá, é sexta-feira. Gente. Qual é o programa do uma sexta? É um happy hour, tal. Vai fazer happy hour lá na Bienal. Chegue lá, dê um tempinho, como alguma coisa, tem uma praça de alimentação lá, tá? Corra para a plataforma, assista a programação que você quiser, incluindo a nossa família Juliano, e volte mais dias na Bienal, volte mais dias, volte embora. É até o dia 15, né? São 2 finais de semana para a gente curtir lá. Sim. As crianças, está no mês meio, dia 2 de outubro, então feriado é uma quinta-feira, já vai ter feriadão, olha aí. A gente adora feriado, né? Não tem desculpa para não ir, né? Não tem desculpa, não, cara. E é um evento para a família e para você incentivar o seu filho a ler, né? Eu acho que esse país vai melhorar muito. Nós mesmos vamos melhorar muito quando a gente lê, quando a gente se permitir viajar através do livro nos seus mais variados segmentos. Então, é um evento em que a gente leva a criança, leva o avô, leva o irmão, leva o pai, a mãe, no sentido de desenvolvimento pessoal também. Mas, Importante. sempre nós terminamos com a palavra do convidado. Eu não sei se você quer ler alguma coisa, um trecho do seu livro, Posso alguma ler. coisa. Você lê, e aí esse é o seu
Fechamento. A gente fecha com o autor aqui, lendo um textinho aqui. Ó, essa pergunta eu não fiz, mas eu fiz agora, tá? Eu poderia ter falado isso, né? Com vocês, Juliano Ferro, lendo um trechinho, sem spoiler, gente, do livro para você ensinar e adquirir, tá? E, gente amiga, muito obrigado. Inscreva-se no canal, compartilhe essa gravação, né? Que vai estar lá disponível. E vamos embora, vamos aumentar o número de assistentes desse canal, que é de arte. E a arte é fundamental, é um direito do indivíduo. Vai, Juliano. Esse aqui é um texto que Cecília, a personagem, escreve, né? E aí ela dá o nome de Vida, Cor Divina. Ela diz: Sou azul, quando olho um céu que não me condena, numa certeza do quão medonho seria conter meu infinito, cuja necessidade de amar desassombra minha maneira de sentir. Sou amarela, quando no silêncio observo meu jardim, ao sol de uma tarde que jamais se repete. E na iluminação do meu mutismo, aquele matiz escandaloso me remete a esta certeza de que possuo coresinhas invisíveis, que só eu mesma consigo perceber. Sou vermelha, aquela que flameja, grita, arde, arde muito, labareda. Sou o sol do fim da tarde cintilando o horizonte. Um jasmim num cantinho esquecido, bem vivo, que goteja, orvalhada que sou, e chora, e ama, e deseja. Sou preta penumbrando a noite, esquecendo os meus passos, o rastejar em silêncio, de sorte às cegas, sucumbida, condenada. Sou a interrupção da vontade no escuro, sem sentido, sem razão. Sou verde, secando em infinitos instantes. Caí, varreram-me. Sou o sopro da vida onde semeio, não desejando senão sentir-me viva e amar. Livre que sou, sem rimas, lírio de minha infância, pés em meu princípio. Sou as cores do jardim, eis-me em retalhos, caleidoscópica. Repare porque sou silêncio e faço chover para disfarçar o que me escorre, mas broto por paixão. Sou sombra que deseja, a chama que renasce. Sou um vitral de sentimentos, a minha própria eternidade. Parabéns, Juliano. Você não está se vendo agora ainda, mas se você pudesse se ver a sua face, você veria como você lê entusiasticamente. Você lê com um sorriso. Isso é importante, né? Você está sentindo, gostando de estar vendo, fazendo e fazendo os outros ouvir. Parabéns, gente amiga. Até a Obrigado. próxima.